1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magogue, Madaí, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Difade e Togarma. Os filhos de Java foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cão foram Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitical. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedão. Cuxi gerou Nimrod, que se tornou um grande herói. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Beabitas, os Naftruitas, os Patruzitas e os Casluitas, de onde vieram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primeiro filho, e Et. Canaã também foi o pai dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arxafade gerou Salá, que gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque foi durante a sua vida que o povo da terra se dividiu em grupos de linguagem diferente. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmave, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabal, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Assim, o filho de Sem foi Arfaxade, o filho de Arfaxade foi Salá, o filho de Salá foi Eber, o filho de Eber foi Peleg, o filho de Peleg foi Reu, e o filho de Reu foi Serug. O filho de Serug foi Naó, o filho de Naó foi Terá, o filho de Terá foi Abraão, mais tarde conhecido como Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram Nabaiote, o filho mais velho, Quedar, Adbiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Abraão também teve filhos com sua concubina Quetura, e os seus nomes foram Zinrã, Joczã, Medã, Midian, Isbaque e Sual. Os filhos de Joczã foram Sabá e Dedão. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com Quetura. Abraão foi pai de Isaque, que teve 2 filhos, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã e Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Esaú, que também se chama Seir, foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná se chamava Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Os reis de Edom, que reinaram antes que os israelitas tivessem um rei, foram Belá, filho de Beor, que morava na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Quando Uzão morreu, em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este Bedade foi quem destruiu o exército de Midian, nos campos de Moabe. Ele era da cidade de Avite. Quando Haddad morreu, reinou em lugar dele Samlá, da cidade de Masreca. Quando Samlá morreu,
O novo rei foi Saul, da vila de Reobote, perto do rio Eufrates. Quando Saul morreu, o novo rei foi Baal-Hanã, filho de Aqubor. Quando Baal-Hanã morreu, o novo rei foi Hadade, que morava na cidade de Paú, de onde governava. A mulher dele chamava-se Meetabel, filha de Matred e neta de Mezaabe. Após a morte de Hadade, os príncipes de Edom foram Timna, Aliá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irão. Estes foram príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher de Canaã, que se chamava Batsuá. Mas o filho mais velho de Judá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então a viúva de que se chamava Tamar, e seu sogro Judá, se tornaram os pais dos filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Assim, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amor. Os filhos de Zerá foram estes 5: Zinri, Etam, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmim, foi o homem que causou desgraça a Israel ao se apossar das coisas dedicadas a Deus. O filho de Efã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jarameel, Rão e Quelubai. Rão foi o pai de Aminadab, e Aminadab foi o pai de Naasson, o líder de uma das famílias de Judá. Naasson foi o pai de Salma, e Salma foi o pai de Boaz. Boaz foi o pai de Obed, e Obed o pai de Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Netanel, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo foi Davi. Ele também teve duas filhas da mesma mulher, chamadas Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail teve um filho chamado Amasa. O marido dela era Jeter, da terra de Ismael. Caleb, filho de Esrom, teve 2 esposas. Os nomes delas eram Azuba e Zeriote. Os filhos de Azuba foram Jézer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb se casou com Efrate e com ela teve um filho chamado Ur. O filho de Ur chamava-se Uri e o filho de Uri, Bezalel. Quando Esrom estava com a idade de 60 anos, se casou com a filha de Maquir e ela deu a ele um filho chamado Segube. Maquir também foi o pai de Gileade. Segube foi o pai de Jair, que governou 23 anos na cidade de Gileade. Porém, Jesur e Arã tomaram de Jair essas cidades e também tomaram Quenate e suas 60 aldeias vizinhas, que pertenciam aos descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois da morte de seu pai, Esrom, Caleb se casou com Efrata, viúva de seu pai, e ela teve um filho chamado Azur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foram Rão, o filho mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aias. A Tara, a segunda esposa de Jerameel, foi a mãe de Onã. Os filhos de Irão, primeiro filho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizu. Os filhos de Abizu e de sua mulher, Abiaui, foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize chamava-se Sezã. E o filho de Sezã chamava-se Alaí. Jada, irmão de Samai, teve 2 filhos, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Todos estes foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, porém teve diversas filhas. Ele tinha um escravo egípcio chamado Jará, que trabalhava para ele, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e eles tiveram um filho, ao qual deram o nome de Atai.
O filho de Atai chamava-se Natã. O filho de Natã, Zabade. O filho de Zabade, Eflau. O filho de Eflau, Obed. O filho de Obed, Jeú. O filho de Jeú, Azarias. O filho de Azaria, Elés. O filho de Elés, Eleazar. O filho de Eleazar, Sismai. O filho de Sismai, Salum. O filho de Salum, Jecamias. O filho de Jecamias, Elisama. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jeramel, foi Mesa. Mesa foi o pai de Zife, e Zife foi o pai de Maressa, que foi o pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema foi o pai de Iraão. Iraão foi o pai de Jorqueel. Requem foi o pai de Samai. Samai foi o pai de Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, deu a ele os seguintes filhos: Arã, Mozã e Gazés. Arã também teve um filho com o nome de Gazés. Os filhos de Jadaí foram Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Zaaf. Outra concubina de Caleb, chamada Maaca, teve com ele 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Zaaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena, e Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Aquisa. Os outros descendentes de Caleb foram os filhos de U, o filho mais velho de Efrate, Sobal, o fundador de Kiriat Jeraim, Salma, o fundador de Belém, e Aref, o fundador de Bet-Gad. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jeraim, foram Aroé, meia tribo dos Manaitas. Os grupos de famílias de Kiriat Jeraim foram os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Destes descenderam os Zorateus e os Estaoleus. Os descendentes de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote Bet-Joabe, metade dos Manaitas e os Oritas. Também estavam neste meio os grupos de famílias dos escritores que moravam em Jabés, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus, os descendentes de Amate, o pai da família de Recabe.